E aí, engenheiro, e aí, engenheira, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Profissão Orçamentista. Hoje eu quero contar para vocês como que eu faturei R$ 2.850 em um trabalho que poderia ser executado em apenas um único dia, tá bom? Eu sei que você talvez está ouvindo isso e falando, cara, parece bom demais para ser verdade. Mas a verdade é que qualquer engenheiro pode prestar esse serviço, inclusive se você não tem experiência em obras, não tem muita experiência com orçamento, é um serviço muito simples e qualquer iniciante ou recém-formado poderia aprender e prestar esse serviço. Então essa série ela tem um caráter um pouco mais desapegado, eu faço um conteúdo mais direto, sento e falo com vocês. Hoje eu estou até num lugar diferente, num cenário diferente aqui no escritório e quero compartilhar então mais sobre isso com vocês. Eu acho que é importante porque numa época onde muitos engenheiros têm medo de ficar desempregado, até mesmo de trabalhar como Uber, eu trago boas notícias. Existe um mercado muito promissor esperando por engenheiros, onde falta gente, sobra demanda, eu diria que a demanda é quase infinita. Enfim, você vai entender melhor nesse vídeo. Eu sou o Milton José, sou especialista em orçamento de obras e o meu objetivo aqui é te ajudar a ganhar mais como engenheiro civil, projetando custos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo que eu te garanto que vai valer a pena. Sem mais delongas, com que eu trabalho? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que te responder. Que contrato foi esse, né? Eu sou orçamentista, trabalho aí com a área de engenharia de custos e tudo que ela envolve, não somente orçamentos, tá certo? Mas principalmente orçamentos e principalmente o orçamento executivo. Então, eu como orçamentista, quero te dizer que esse contrato que eu fiz foi um dos melhores contratos que eu já fiz em termos de valor de hora, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês logo mais que tipo de obra foi, qual o tamanho, quanto que foi, quanto tempo levou exatamente para você compreender, tá bem? Mas é com muita felicidade que eu compartilho isso com vocês, porque eu cheguei numa fase da carreira onde eu já tenho uma carteira de clientes e continuam aparecendo novos clientes e eu preciso recusar contratos porque eu não tenho equipe, não tenho time para conseguir atender todo mundo ainda. Então, dividir isso com vocês é realmente emocionante para mim e é uma grande felicidade. Eu tenho aí colegas que estão estudando essa área e assim, eu fico animado em ver eles começando porque eu sei o que espera eles, tá bom? A área da engenharia de custos é uma área que não para de crescer, extremamente promissora, existem vagas e oportunidades em todos os nichos, contratos de todos os tamanhos e isso por si só é muito especial. E aí talvez você está se perguntando, Milton, vai direto ao ponto, que contrato foi esse? Eu vou te explicar um pouquinho melhor agora. Esse contrato foi um contrato para prestação do serviço de orçamento executivo de obras, tá bem? Para uma obra no estado do Goiás, um casal que queria reformar uma casa com seus filhos, né? E era uma reforma de uma casa de médio para alto padrão, ali que o lote tem 400 metros quadrados, tem bastante área externa da casa, a área interna da casa tem mais ou menos uns 280 metros quadrados, e a gente tinha uma reforma mais de estética, então mudança de layout, mudança de revestimentos, nem tanto mudanças estruturais, nem tanto mudanças de instalações, por exemplo, era mais estético, mais de layout, ia dar uma repaginada completa ali naquele imóvel. E esse cliente, então, decidiu contratar justamente porque ele entendeu o valor do orçamento para a obra. E aí uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, nesse momento em específico, é o porquê do cliente pagar isso. Milton, por que o cliente paga? Por que alguém pagaria para ter um orçamento de obra? Pô, se eu quero um orçamento de obra, não é só eu chamar o empreiteiro, o seu Zé, o engenheiro fulano de tal, a construtora X e pedir para eles me darem um orçamento? Na verdade, quando alguém quer fazer uma obra, essa pessoa ou essa empresa faz uma proposta. E essa proposta tem um valor. Esse valor foi calculado através de um orçamento. Tá bom? Só para ter essa diferenciação inicial. Então, quando o cliente simplesmente confia numa proposta, seja ela de um engenheiro, de uma empresa ou de um empreiteiro, por exemplo, de um mestre de obras, ele está confiando numa proposta
enviesada. É uma proposta de alguém que quer fazer a obra. A verdade é essa. Então a pessoa pode muito bem manipular os números, manipular o documento. Papel aceita qualquer número, não é verdade? Mas quando o cliente quer um estudo de verdade, ele entende que ele não precisa só da proposta da empresa, mas ele precisa de um orçamento à parte. Esse orçamento ele tem um caráter diferente. É por isso que eu chamo ele de projeto de custos. Entenda bem, se o seu cliente paga por um projeto arquitetônico, se o seu cliente paga por um projeto estrutural, se o seu cliente paga por um projeto de instalações, por que ele não vai pagar pelo projeto mais importante da obra dele, que é o projeto de custos, é o orçamento da obra? Por que ele não pagaria? O orçamento, e aí eu vou explicar para vocês o que é entregue dentro de um orçamento. O orçamento que é entregue, como eu vou falar para vocês, ele se torna uma verdadeira ferramenta de gestão da obra e ele traz um poder para o cliente que, assim, não tem preço, tá bom? Não tem preço. Eu já vou explicar melhor para vocês o que é entregue e vocês vão entender isso. Então, essa foi a obra, tá bom? Esse é o contexto geral e esse cliente me contratou, então, para fazer o orçamento da obra, justamente porque ele quer ter uma certeza de quanto vai ser investido com segurança, com cálculos, com dimensionamento técnico, feito por um engenheiro civil capacitado e que estuda e trabalha com isso rotineiramente. Seguindo, então, a pergunta que vai ser feita é: Milton, como é que você conseguiu esse cliente? Porque eu não estou vendo esses clientes. Talvez você está perguntando isso e é uma pergunta muito honesta. E a verdade é que eu consegui esse cliente através de uma indicação. E aí, essa indicação é o ponto-chave. Veja bem, o cliente que me contratou e me pagou é uma pessoa física leiga. Ela não entende de obra, ela não tem networking na engenharia civil, na construção civil. Quem me indicou foi um engenheiro que tem interesse em fazer a obra. O engenheiro, então, falou para esse cliente: olha, eu gostaria de fazer sua obra, mas eu não quero só te fazer uma proposta. Eu acho que é mais interessante eu administrar a sua obra, certo? Te cobro uma taxa de administração e você contrata ali um projeto, que é um orçamento. Dessa forma, tanto eu quanto você vamos ter transparência no processo, vamos ter consciência de todos os materiais, todos os equipamentos e toda a mão de obra necessária para realizar a obra, e isso vai te dar muito mais tranquilidade e vai deixar com que eu faça uma gestão mais profissional da obra. Então, esse engenheiro, que é um parceiro meu, ele é um engenheiro gestor de obras, ele foi até esse cliente e ele me indicou. Então, veja bem como é importante você ter networking e você ter parcerias. É uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, né? E tão importante quanto isso é ter posicionamento. Uma vez que você falar, confia em mim, uma vez que você falar que você trabalha com orçamento de obras, vai chover gente na sua cola. E isso não é brincadeira. Uma vez que você falar isso para todo mundo, colocar no seu Instagram, colocar no seu currículo, no seu portfólio, uma vez que você se posicionar nesse mercado, vai começar a aparecer gente. Por quê? Porque faltam profissionais. Hoje, se eu triplicar a quantidade de orçamentistas no mercado, ainda vai faltar gente, tenha certeza disso. Eu não estou falando da boca para fora. Pergunte para qualquer orçamentista que você conhecer por aí. Não existem muitos profissionais e não existem muitos profissionais bons que tenham negócios estruturados. Muitos trabalham de forma amadora ainda, muitos são pilotos de planilha, infelizmente. Então é um mercado que tem muito espaço, ele tem muito fôlego ainda. É um mercado que é um verdadeiro oceano azul, um oceano aberto para todos aqueles que querem crescer. Então, se você entrar nesse mercado e começar a se profissionalizar, você vai ver que, inclusive, os poucos orçamentistas que existem vão começar a te indicar, vão começar a formar parcerias com você, porque para atender todo mundo a gente precisa de mais gente e mais gente qualificada, tá bem? Então, esse foi o cliente, esse foi o contexto. Se você quer começar a se posicionar, eu vou te dar uma dica agora. Se inscreve nesse canal, é de graça e você não vai perder nenhum dos próximos vídeos.
Aqui eu estou apresentando a realidade do mercado da engenharia de custos e como que isso pode te ajudar a ganhar mais, valorizar o seu diploma, valorizar o seu conhecimento, te levar para um novo patamar dentro da engenharia civil, tá bem? Então, um outro ponto importante a respeito do cliente é que você tem que saber precificar. Olha só, foi um contrato muito bom e já eu vou te dar alguns detalhes de quanto tempo eu precisei trabalhar nesse contrato, tá? E para você entender com mais profundidade, mas ele poderia não ter sido tão bom, certo? Se eu tivesse errado na precificação. Então, precificar corretamente um serviço técnico é muito importante e para isso existe método. Algumas pessoas gostam de precificar por metro quadrado, outras preferem precificar por uma porcentagem da obra. Enfim, eu acredito que só existe um único jeito certo de precificar serviços técnicos e é através da hora técnica. Se você tiver dúvida com isso, deixa aqui nos comentários, comenta para mim e quem sabe eu trago um outro vídeo voltado a isso. Depende muito da demanda. Se vocês quiserem aprender a precificar corretamente o seu serviço, eu vou gravar esse vídeo, tá bom? A pergunta que a gente caminha então é essa, né? Quanto tempo que eu levei? Porque, veja bem, se o contrato foi bom, o contrato deu R$ 2.850, e eu já te adiantei que foi em um único dia, ou poderia ter sido feito em um único dia, quanto tempo de fato eu levei? E aí eu quero fazer uma pausa para te mostrar no meu controle de produtividade quanto tempo eu levei. Então esse aqui é o meu controle aqui de produtividade que eu estou registrando. Essa a obra Casa CR. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem 9,72 horas totais, R$ 2.850 fechado, R$ 293,31 por hora. Então, só para te dar um pouco de contexto, essa planilha que você viu é um controle de produtividade que eu tenho. Então, alguns serviços me interessa controlar quanto tempo eu gasto em alguma etapa do serviço ou no serviço completo. Então, eu venho aqui e anoto em específico o que me interessa, tá? Nesse caso, eu controlei o orçamento inteiro porque eu achei justamente que ia ser rápido e eu achei que o preço estava muito bem fechado. Então, vocês viram, é uma reforma de uma casa. Eu gastei aqui 9,72 horas líquidas de trabalho para fazer o orçamento completo, desde a primeira leitura dos projetos até a última revisão do orçamento. Isso significa aí que em menos de 10 horas úteis é possível concluir um orçamento desse e faturar quase R$ 3.000 em um único contrato. A verdade é que eu não fiz isso num único dia, porque eu não quis. Eu tenho várias outras demandas e algumas inclusive eram mais urgentes, então eu trabalhei aí cerca de 2 horas a 3 horas por dia para fazer esse orçamento. E em menos de 4 dias o serviço estava pronto e entregue para o cliente. Então, quanto tempo eu levei? Menos de 10 horas. Talvez um iniciante fosse levar um pouco mais de tempo, porque fosse precisar fazer mais pesquisas, mas não era muito mais tempo do que isso. Porque, de fato, o orçamento de reforma costuma ser um orçamento mais simples. Mas os clientes, uma vez que eles compreendem o valor e a importância do projeto de custos, eles pagam e pagam sorrindo, para ter segurança no investimento que vai precisar ser feito naquela obra. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, inclusive, esse tipo de serviço não precisa ser feito em tempo integral. Você pode fechar contratos e atuar em horários livres, nas suas horas vagas. Você pode fazer isso aqui à noite. Se você tiver 1, 2, 3 horas livres por noite, você consegue trabalhar isso aqui em segundo plano. Ou então nos finais de semana, cara. Se você pegar isso aqui num sábado e fazer uma maratona, você termina. Ou se você quiser dividir na manhã de sábado e na manhã de domingo, enfim. É um negócio tranquilo que não requer nem mesmo que você peça demissão do seu emprego, caso você esteja empregado, ou que você faça uma mudança radical na sua vida. Isso não é necessário, você pode começar devagar. Inclusive, eu recomendo muito para os meus alunos e para quem me pede ajuda, que você comece devagar. Molhe os pés, sente, se identifica, veja se você gosta da área, veja quais são as suas dificuldades e vá devagar. Você não precisa ir de cabeça, não precisa se expor a riscos desnecessários. É o que eu sempre falo, tá bom?
Então, assim, veja que é um serviço relativamente rápido. Inclusive, nessa planilha tem um serviço mais rápido ainda. Eu não sei se você viu. Se você viu, coloca o nome dele aqui nos comentários, que eu vou gravar um outro vídeo falando dele. Foi um serviço que eu fiz mais rapidamente ainda. E esses serviços, qualquer um pode fazer, qualquer engenheiro pode aprender a desenvolver esse trabalho com um método correto, com um procedimento, um passo a passo seguro, tá? Inclusive um passo a passo replicável. Eu acho que para encerrar a ideia que eu quero colocar na sua cabeça, eu preciso passar por essa palavra, replicável. Porque uma desconfiança que algumas pessoas têm a respeito do orçamento de obras é de que nós só fazemos um orçamento e acabou. E isso não é verdade. Os orçamentos, eles não param de surgir. Milton, como assim? Pense comigo que toda obra tem custo. Toda obra requer investimento monetário, pecúnia, dinheiro, pessoal. Toda obra exige dinheiro. A construção civil é um mercado de capital intensivo. Se toda obra, se 100% das obras tem custos, 100% das obras tem que ter projeto de custos. O custo precisa ser dimensionado por um profissional habilitado, por um profissional capaz, para que aquele cliente, aquele investidor não corra riscos desnecessários. Ele precisa saber muito bem onde ele está pisando. Então, isso aqui é replicável, isso aqui acontece com frequência, é um serviço que acontece várias vezes, você pode ter certeza disso. Inclusive, para o leigo, é um serviço muito mais fácil de vender, às vezes, do que para alguns engenheiros. Porque uma vez que você explica para o leigo que ele está correndo risco quando ele confia nas propostas dos interessados, imediatamente ele tem um senso de, cara, eu preciso proteger o meu patrimônio, eu preciso proteger aquilo que eu demorei anos para construir e eu quero preservar o meu dinheiro. Nesse caso, ele valoriza e ele valoriza muito o orçamento. Eu quero deixar um presentinho para você que me acompanhou até aqui. E antes desse presente, eu quero te pedir, deixa um like. Você já entendeu que o conteúdo é útil e que o conteúdo agrega. Então, por favor, clica no gostei aqui do YouTube. Isso ajuda o nosso canal a crescer, fortalece a nossa série e me ajuda a verificar que tipo de conteúdo melhor atende o que você está querendo aprender no momento, tá bom? O presente que eu quero te compartilhar é o seguinte. Nessa obra, quem pagou não foi a construtora. Não foi o engenheiro que me pagou. Quem pagou foi o cliente final. Olha que sacada interessante. Se é um projeto, quem tem que pagar é o cliente. Isso não deveria ser um custo exclusivo da construtora, ao meu ver. Isso deveria ser um custo para o cliente. O cliente que deveria pagar isso. Só que o nível da entrega tem que ser coerente. Eu não estou falando de um orçamento onde eu entrego uma planilha qualquer que no final tem um número, um valor total. O número é consequência. É consequência do trabalho todo que foi desenvolvido. O orçamento que eu entrego para o cliente tem várias entregas. Ele tem orçamento analítico, ele tem todas as composições de custo, ele tem a lista de todos os insumos, e quando eu falo de insumos, eu estou falando de mão de obra, serviços terceirizados, materiais, equipamentos, itens diversos. Então o cliente tem uma visão até mesmo de taxas, de habite-se, até mesmo de frete, de limpeza após a entrega da obra. Ele tem um escopo completo, tá bom? E essa entrega completa, com todas essas outras entregas, esses entregáveis que fazem parte, não fornece um número final. Não é só o valor total da obra, é uma ferramenta de gestão. A qualquer momento da obra, o cliente ou a empresa que está construindo vai poder parar, abrir o orçamento e ver quais itens estavam considerados. Inclusive, parte do meu orçamento é um memorial descritivo. Um memorial onde eu trago ali os cálculos de todas as quantidades daquele orçamento. Então, quando eu falo que tem 196,5 metros quadrados de piso, não é porque eu chutei ali ou porque eu medi o projeto de uma vez. Ele vai clicar, vai abrir o memorial de cálculo e ele vai ver cada um dos ambientes e qual é a área de cada ambiente que está considerado ali. Então, isso traz rastreabilidade para o orçamento. Você entende que isso tem um valor agregado muito grande para o cliente? Ele pode, a qualquer momento,
combater informações duvidosas na obra dele. Se tiver algum tipo de atrito, algo que ele não confie, se ele estiver desconfiado, se ele estiver se sentindo inseguro, ele abre a planilha, ele vê o que está considerado, ele vê o que é necessário e ele tem a obra na mão. Isso, meus amigos, não tem preço. Sabe, o cliente se sentir seguro frente a empresas da área é muito bom e é muito valioso. A gente precisa bater nessa tecla para conseguir fazer essa venda. 100% das obras precisam de orçamento, tenha certeza disso. Mas se você gostou desse vídeo, eu quero te dizer que isso aqui é só o começo. Isso aqui é um dos vários serviços que um engenheiro de custos pode prestar. É um dos vários serviços que um orçamentista pode prestar. Nesse outro vídeo que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, eu te apresento vários outros serviços. Corre lá e veja tudo que um orçamentista pode fazer para ganhar mais e ganhar mais na engenharia civil.